Será que realmente é possível a gente ter uma ideia empreendedora em tempos de crise? Será que é possível a gente florescer em terra seca como empreendedora? A Bíblia nos conta a história de uma mulher que estava endividada, viúva e com dois filhos. E ela tão somente ouviu a voz do profeta e começou a pegar ali botijas emprestadas com a vizinhança e a fartura chegou na casa daquela mulher. Quando eu ouvia essa história bíblica, eu olhava assim para aquelas letras, ou ouvia aquela história e eu dizia assim: ai Jesus, como eu queria que isso fosse verdade na minha vida. Como eu queria ter a certeza de que algo que eu tocasse as mãos pudesse ser tão frutífero, ser tão multiplicado ao ponto de viver também a história dessa mulher, dessa viúva da botija cheia de azeite. E ter tanto azeite ao ponto de multiplicar e ainda faltar vasilhas. Eu orava essa oração ao Senhor Jesus. Hoje eu quero contar mais uma parte do meu testemunho como empreendedora improvável e mais uma parte do meu testemunho como mulher improvável, na verdade, né? Não somente como empreendedora. E contar sobre a ideia que o Senhor me deu em um tempo de escassez. E foi uma ideia que não veio com dinheiro no envelope para que eu pudesse empreender e sair daquela crise financeira. A ideia veio e depois que a ideia veio, veio o processo para mim poder ser levantada pelo próprio Deus a crer naquela ideia e a me posicionar naquela ideia. Quando a gente lê e ouve essa história da Bíblia, parece muito fácil empreender. Só que a realidade não é essa, amados. A gente ouve muitas palavras proféticas e a gente fica paradinho no nosso lugar esperando que aquilo que aconteceu na Bíblia e é lido em 3 minutos aconteça na nossa vida em 3 minutos também. Só que o contexto da história é totalmente outro. E eu quero contar essa história para vocês. Como que a ideia empreendedora, no meio da escassez, veio do coração do Senhor Jesus para o meu, mas que não foi de um dia para o outro que eu, Ju, estive preparada para colocar a ideia em prática. Ai, Ju, que desânimo! Não é desânimo, é empoderamento para você entender que, por mais que você tenha uma luz no fim do túnel, nossa, estou começando a sentir que Deus está querendo me trazer uma ideia, mas eu não consegui identificar, ótimo. Existe um processo para você florescer como empreendedora dentro dessa ideia. Então, por mais que você vai olhar para sua conta bancária e vai ver zero zero e sem condições nenhuma de colocar a sua empresa em atividade ou a ideia que Deus te deu em atividade, é aí que mora o milagre. E o maior milagre somos nós florescemos como empreendedora. Eu quero contar primeiramente 2 testemunhos. O primeiro deles foi uma vez que a minha conta de luz foi cortada. E é muita humilhação quando a nossa conta de luz é cortada, porque a nossa casa é a única casa apagada no bairro todo, na casa entre a vizinhança. E todo mundo sabe que quando tem uma casa escura e tem gente ali dentro é porque a companhia de luz cortou a luz. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito humilhada, principalmente porque o dia que essa conta de luz foi cortada, eu estava me preparando para ir para a igreja, em uma festa que estava tendo na igreja, e eu iria servir em quase todos os ministérios. E eu falei com Deus, eu acho muito injusto, porque eu tô aqui te servindo. Mas eu não tive tempo nem de pensar direito, tive que ir para a igreja, tive que servir o Senhor. Lá eu esqueci que a minha conta tinha sido cortada, que a minha casa estava no escuro, que não teria água quente para tomar banho quando eu chegasse. Fiz o que eu tinha que fazer, mas quando eu cheguei em casa, eu dobrei os meus joelhos, eu ia começar a abrir a boca para chorar e o Senhor falou comigo: quem é você? Quando a companhia de luz, no caso a CEMIG, quem é você quando a CEMIG corta a sua luz? E eu fui constrangida porque eu ia reclamar, eu ia pedir Deus coisas que não era hora de pedir, eu ia falar: Deus, mas eu estou te servindo. E naquele dia eu só chorei e glorifiquei o Senhor. A conta de luz não foi paga milagrosamente, a luz não voltou de forma meu sobrenatural, mas eu vivi aqueles dias, quase 5 dias, sem luz na minha casa, sendo massacrada, né, pelos meus pensamentos, pela dificuldade financeira. Mas naquela madrugada eu glorifiquei o Senhor. Deus, essa crise não pode me matar. Eu preciso entender quem o Senhor quer que eu seja a partir dela. E é exatamente isso que a crise financeira precisa forjar em nós. Tudo na nossa vida existe escolhas, né? Como se a nossa vida fosse um eterno Y, na qual a gente pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. E a vida é feita de escolhas. E a gente pode escolher, por mais que pareça que não, mas a gente pode escolher deixar a crise financeira nos sucumbir, ou a gente pode entender que Deus, quando você... A Bíblia vai falar isso pra gente, né? Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Cristo. Então, se você ama o Senhor, se você serve, se você crê nele, você pode entender que essa crise vai cooperar pro bem. Parece loucura. E talvez você vai olhar pra mim e falar assim: nossa, mas é muito fácil pra você aí, toda de rosa e afins, falar sobre isso. Mas eu estou falando com vocês que eu fui marcada pela crise financeira e ela me tirou do lugar de adoração.
Por conta da crise financeira, tanto eu quanto a minha mãe pensamos várias vezes que o suicídio seria o melhor para nós. E eu quero contar um pouco sobre isso, para você entender que não é fácil para mim estar dizendo aqui. Pelo contrário, eu estou gravando esse vídeo porque o Senhor me fez entender essa verdade diante de joelho, prostrada diante dele e falando: Deus, eu não consigo. A minha família é uma família empreendedora. Os meus pais, eles trabalharam muito durante a vida toda, só que eles trabalharam de uma forma um tanto quanto errônea, porque trabalhou muito na parte operacional, mas eles falharam um pouco na questão estratégica. Então, a nossa família produziu durante muitos anos um produto de muita qualidade, mas que não era valorizado no mercado de trabalho, porque os meus pais não souberam aproveitar as oportunidades e se manteram com uma mente muito pequenininha em um mercado que precisava ter crescido. O mercado cresceu para empreendedores que aproveitaram as janelas transicionais, mas os meus pais não. E aí a nossa família começou a viver processos de crises, de dificuldades financeiras. Vou começar por dificuldades. Por quê? A gente tinha um padrão de vida quando a empresa deles começou a se destacarem no mercado de trabalho. Então a gente tinha uma vida, nós não fomos ricos, mas nós tínhamos uma vida muito próspera, né? A gente conseguia comprar bens, adquirir coisas. Meus pais compraram a nossa casa, construiu os cômodos, fez uma boa reforma, e isso há 40 anos atrás. No meio desse processo todo, o mercado teve as suas evoluções e eles não surfaram naquela onda. Então a tendência é o quê? Quem surfou foi. Quem surfou venceu, ganhou, se destacou, mas quem perdeu a onda ficou ali no beira-mar. E não tem muitas oportunidades quando a gente fica para trás. Então, os meus pais, eles tinham uma ótima ideia, tinham uma excelente mão de obra, uma qualidade excepcional de produto, mas o mercado de trabalho engoliu eles. E aí a gente começou a ter algumas dificuldades financeiras quando eu ainda era criança, quando eu ainda não tinha conhecimento de nada, era imatura, para mim estava tudo tranquilo. A gente começou a entrar numa dificuldade financeira, ou seja, já começava ali os primeiros sinais de que não tinha condições de evoluir muito. Meus pais tinham funcionários, tinha uma empresa, né? Uma empresa que ficava próxima à minha casa, mas não era na minha casa, era um lugar totalmente dependente. Então era uma empresa em movimento. De repente a gente foi perdendo funcionário, tendo que mandar outro funcionário embora. A dificuldade financeira começou a ser uma evidência na minha família, eu ainda criança. Então, os meus pais que tinham como rotina viajar todo ano, já não tinha mais viagens. A dificuldade financeira foi assim, impedindo a gente de comprar carros, então os carros foram estragando, a casa foi precisando de pequenos reajustes, pequenas manutenções, não tinha condições de fazer essas coisas. E aí, eu e meu irmão éramos pequenos, mas a minha mãe, ela sempre manteve o nosso padrão, ela nunca tocou no nosso padrão. Então, a gente achava que estava tudo tranquilo, criança, gente, a gente não consegue ter dimensão do que está acontecendo. Então, eu continuei estudando em boas escolas, a gente continuou tendo roupas e sapatos, é aquela história, né, de que a mãe tira dela e dá para os filhos. Então, assim, ela simplesmente vestiu aquela capa, colocou um muro de que estava tudo perfeito pra gente. Ela sabia as dificuldades, então nós tínhamos férias, às vezes, quantas vezes eu viajei com meus tios, a minha mãe ficou, minha mãe tá trabalhando muito, não pôde vir, não, é porque não tinha condições de ir. Hoje eu entendo isso. Ela colocou um muro e pintou aquele muro de flores e eu acreditei que estava tudo bem. A gente tinha festa de aniversário, eu tive uma festa de aniversário de 15 anos caríssima, em uma situação que havia dificuldades financeiras, não era uma crise financeira na minha casa ainda. E o tempo foi passando, e aí começou a chegar a crise financeira. Ela não estoura de um dia para o outro, né? Ela vem com uma consequência, com pequenos. Pelo menos na minha família foi assim, né? Ela não foi de um dia para o outro, falimos. Ela foi acontecendo e a minha mãe pensava, ela é uma grande referência para mim de força. Ela pensava que trabalhar mais, então eu vou trabalhar mais corporamente, eu vou colocar mais corpo para poder me salvar dessa crise. E as coisas não foram assim. Pelo contrário, né? Era como se ela estivesse se triturando para poder salvar daquela crise e ela não conseguia salvar daquela crise. Ela trabalhou muito. Minha gente, ela trabalhava de madrugada. Ela acordava, às vezes, 4 horas da manhã, e ela trabalhava de 4 da manhã até 3 da manhã do outro dia, produzindo mini pizzas, fazendo massa, molho, ralando os insumos, né, presunto e mussarela, e aí quando dava de madrugada, ela ia embalar o que ela tinha feito no outro dia, para o meu pai poder sair no outro dia de manhã. Então, assim, ela trabalhou muito. Mas eu falo com ela, hoje nós somos amigas, né, de poder falar isso, mas trabalhou muito, mas trabalhou errado. E aí,
Na minha mente de adolescente, de criança, o fato dela trabalhar muito é porque nós tínhamos muitas encomendas. E aquilo era romantizado na minha casa. Eu vou trabalhar muito e eu vou enriquecer, eu vou conseguir, etc. Então eu vi aquilo como um ato heróico. Nossa, minha mãe é uma mulher maravilha mesmo. Só que isso trouxe um custo para ela a longo prazo, porque agora, aos 65 anos, ela sofre no corpo todas as limitações de um corpo que não consegue mais ser frutífero como era alguns anos atrás. Porque como ela trabalhou muito, hoje ela tem problema nos olhos, tem problema de diabetes, nos joelhos, não consegue andar, porque não cuidou dela, não cuidou da mente dela, não cuidou do corpo físico dela. E ali a gente foi vendo ao decorrer dos tempos que a força operacional, embora seja muito importante, ela precisa estar alinhada a algo estratégico. Caso contrário, a conta vai ser muito cara. E aí veio a crise financeira na minha família, né, da dificuldade financeira, que eram algumas coisas que foram sendo cortadas, como padrão de luxo aqui, padrão de luxo ali. A gente tinha o hábito de irmos no supermercado e fazermos compras assim, de encher 3, 4, 5 carrinhos. Isso na dificuldade financeira, isso nas vacas gordas. Depois, para a dificuldade financeira, a gente já começou ali a diminuir a quantidade de compras, mas quando chegou na crise financeira, a gente não comprava mais um carrinho de mercado. A gente comprava assim, quando precisava de alguma coisa, ia lá e comprava, ia lá e comprava. Então, assim, a crise financeira chegou na minha casa de uma forma que eclodiu tudo de uma vez só. Então, a gente teve muita dificuldade no sentido de ter insumos para poder investir na nossa empresa. A nossa casa, que precisava realmente de manutenção, começou a sofrer muitos danos. Então, a minha casa começou a ter muitas goteiras. O carro do meu pai não era um carro decente, era um carro sempre velho, dando muito problema. Então, quando a gente arrumava uma coisa, o carro estragava outra coisa. E parecia uma coisa, porque era dinheiro com mecânico, era dinheiro com peça de carro disso, com peça de carro aquilo, o carro já era velho. Eu precisei trancar a faculdade, eu precisei. Totalmente assim, a dificuldade financeira que a gente foi tendo foi situações que foi roubando a nossa alegria, e havia uma promessa do Senhor sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha mãe, principalmente como empreendedora, mas a realidade que nós vivíamos era totalmente diferente. E a minha mãe agarrava aquela promessa que o Senhor tinha para ela, né, de que tudo daria certo, de que ele iria prosperar a empresa dela, e ela não queria deixar aquela empresa, porque ela não, Deus disse que vai dar certo, Deus disse que vai dar certo, e a empresa ia assim sendo levada pela enxurrada e minha mãe indo junto. E eu comecei a ir junto com ela, porque na minha cabeça eu pensava assim, eu preciso honrar os meus pais. Então eu não posso fazer nada da minha vida enquanto a empresa dos meus pais não der certo. E aí eu comecei a trabalhar junto com eles, com muitas dificuldades, porque eu tinha uma mente, minha mente tinha outra, e muitas vezes a gente tinha algumas divergências de ideias, mas mesmo assim eu estava ali. Eu estava ali porque eu queria viver a cultura da honra, só que eu entendia a cultura da honra de uma forma errada. E a crise financeira foi chegando, a gente começou. Aí eu comecei a repetir a história da minha mãe. Eu comecei a trabalhar com ela. Às vezes nós íamos até altas horas da madrugada, acordava cedo no outro dia, arrumava as coisas da casa. Eu fui me anulando também. Eu fui me anulando também em nome de que aquela empresa daria super certo. E a crise só foi aumentando. A gente trabalhava muito, 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 mas não tinha lucro, porque todo o dinheiro. Eu falava, mãe, a gente está trabalhando para trabalhar. Porque todo o dinheiro, vamos supor, dava R$ 2.000 de faturamento, a gente tirava R$ 1.500 para poder investir em mais produtos e ficava com R$ 500 para uma família se sustentar. E ali eu não conseguia sair daquele ciclo, porque eu pensava, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar junto com a minha mãe. E a crise financeira foi só aumentando. E a crise financeira, ela gera algumas coisas na gente, né? O nosso padrão, ele já tinha diminuído, já não havia mais padrão assim. Tem um ditado que fala assim, só quem mora dentro da casa sabe as goteiras que tem na casa, né? Sabe os lugares da goteira, porque as pessoas olham pra gente de fora, te vê arrumada, porque a gente se esforça pra poder se arrumar. E as pessoas pensam assim, nossa, a vida do fulano é muito boa, a vida do fulano é próspera, porque a gente não sai compartilhando com as outras pessoas que a gente tem uma dificuldade financeira ou uma crise financeira na nossa família. Isso geralmente é uma coisa que a gente vive no oculto, no nosso secreto. E assim foi com a gente. A gente não divulgava que estava passando por dificuldades, endividados, às vezes passando dificuldades com algumas coisas. Nós nunca passamos fome. Mas às vezes tinha somente arroz, feijão e água na geladeira. Para nós que tínhamos assim uma família que comprávamos carrinhos de supermercados, às vezes a minha mãe abria a geladeira e ela tinha crises de choro. Ela, Senhor, o que está acontecendo? Como que eu vou dar de alimento para os meus filhos? A nossa despensa, que era lotada, não tinha mais a quantidade de alimentos. Às vezes era macarrão e molho, porque é mais barato, miojo. Então, assim, a gente trabalhando muito. Não era falta de trabalho, não era preguiça, não era procrastinação, era muito trabalho mesmo.
E eu comecei a repetir a história da minha mãe, porque a minha coluna começou a ter comprometimento, porque eu trabalhava confeitando pizzas, né, tipo, encurvado assim, e eu saía de noite, e eu deitava no chão do meu quarto, e eu chorava de dor, porque aquilo começou a também vir pro meu corpo físico, né, todo o ônus daquele trabalho. E fora as outras coisas, porque a crise financeira começou a entrar cada vez mais na minha casa, ao ponto da gente não ter condições de comprar mais roupas, de andar com algumas roupas mais velhas, mais batidinhas. Para comprar roupa na minha família, a gente tinha que tirar quase no Duni. Quem vai comprar roupa esse mês? Ah, a gente tem uma festinha, então compra roupa para um e o outro repete a roupa. E sempre assim, comprava roupa ou para mim ou para o meu irmão. Minha mãe e meu pai sempre davam essa oportunidade, né? Então eles foram tirando deles para poder dar pra gente durante todo esse tempo de crise financeira. E a gente trabalhando, sofrendo aquilo ali no silêncio, só em oração, crendo que Deus iria fazer um milagre, mas a crise financeira ela faz a gente duvidar que Deus está com a gente, duvidar das promessas do Senhor, de que aquele sonho foi o Senhor que nos deu. A crise financeira ela começa a gerar em nós uma depressão, uma solidão. A minha mãe, ela era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, divertida, mas houve um momento na vida dela, né, já doente, com a idade avançada, que ela tinha uma amargura na alma, ela não sabia conversar com as pessoas se não fosse crise financeira, o que ela tinha visto na televisão, nossa, o país vai ficar pior. A crise financeira, ela gera na gente mentalidade de escassez, então a gente acha que todo o recurso que a gente tem, ele vai acabar, então você não usa uma roupa, você deixa de ser empática com o próximo, doador do próximo, porque, se eu der o que eu tenho, vai faltar, porque a gente tem essa mentalidade de escassez, de que tudo vai faltar, se eu fizer tudo, o macarrão todo hoje vai faltar, se eu gastar tudo que eu tenho vai faltar, se eu usar essa roupa boa que eu comprei num evento, vai estragar, então se eu sentar no chão e vai rasgar minha roupa, essa mentalidade de escassez, eu tô contando assim, de forma bem superficial, mas vai culminando a gente, vai matando a nossa essência. Então a minha mãe, ela chegou nesse estado, né, de desespero, de alma aflita, de uma solidão, de uma depressão, de muitas vezes ficar chorando sozinha, às vezes ela ia orar e chorar aos pés do Senhor, mas não era um choro de adoração, era um choro de pergunta para Deus, Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Cadê o Senhor nas promessas na minha casa, dos meus filhos? E eu fui vivendo aquele mesmo processo, porque eu fui sentindo na minha pele, no meu corpo, a crise financeira me enfraquecer corporalmente. Então, às vezes eu acordava assim, nossa, hoje tem que trabalhar, mas sabe quando você não tem ânimo, você vai se entregando. Eu tinha crises de choro também, como a minha mãe, eu tinha uma depressão muito grande, parece que, nossa, não vai valer a pena, para que trabalhar para trabalhar? Meu Deus, faz alguma coisa, o Senhor está aqui ainda na nossa casa, na nossa família. A crise financeira, ela faz com que a gente perde a nossa beleza, a nossa essência, tanto de dentro quanto também de fora, porque você não tem dinheiro para se arrumar, não tem dinheiro para poder fazer uma unha, não tem dinheiro para cuidar do seu cabelo, para cuidar da sua pele, e você é vaidosa, principalmente nós mulheres, nós queremos andar bonita, bem arrumada, e você não tem condições financeiras de nada disso, então a gente começa a se comparar com outras pessoas que estão mais arrumadas. Nossa, eu tô feia, nossa, eu sou um fracasso, eu não tenho condições de pagar academia. E eu fui vivendo esses processos, sabe, de perder muito da minha autoestima. E uma vez me olhei no espelho e eu falei, Deus, eu tô tão feia. Eu tava com a pele toda manchada, com o cabelo a gente lavava com um shampoo muito mais preço popular, e meu cabelo ficava de uma forma que eu não gostava, e aquilo mexia com a minha autoestima. Então eu comecei a usar somente coque, porque dava para tampar o cabelo. Por vergonha de expor o meu cabelo, a pele manchada, eu queria fazer uma academia e não tinha condições de fazer uma academia, não tinha condições financeiras de nada, de comprar uma roupa, e isso vai culminando na gente, desenvolvendo na gente espírito de comparação, espírito de inveja, de querer muitas vezes o que é do outro, e isso é algo que não é saudável pra gente. E tudo isso desenvolvido na crise financeira. Fora também os conflitos familiares, né? Como a briga de casal, os meus pais começaram a intensificar a briga deles por causa de dinheiro. Um tentava colocar a culpa no outro, um tentava achar culpado. E assim, o casal não consegue sentar e conversar e falar, não, vamos tentar identificar onde está esse erro, vamos tentar reverter essa situação. Não, começa uma briga, e eu ficava naquele fogo cruzado. Então muitas vezes eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. A briga de pai e mãe faz com que até o nosso psicológico fique um pouco abalado, né? Essa questão de cognição, de tentar entender. Às vezes eu estava no meu quarto estudando e eu via eles brigando e eu não conseguia estudar, não conseguia concentrar, rouba a concentração. Então as brigas começaram a intensificar, a tendência é parar as brigas, né? Mas na minha casa ela foi aumentando, os meus pais já estavam na melhor idade, quase idosos, e brigavam por dinheiro.
e por conta de finanças, por conta da crise financeira. Então, muitas vezes eu falava, Deus, será que não é melhor eles se divorciarem, parar com essa briga? Só que o problema não estava no divórcio, a solução não estava no divórcio. Era algo que ia muito mais profundo que isso. E a crise financeira foi roubando. A gente não conseguia mais ter paz para almoçarmos juntos, não tinha mais lazer na família, a gente ficava de segunda a segunda dentro de casa, lidando com os conflitos, e aí eu começava a discutir com um, com o outro, o ambiente se torna um ambiente pesado, e como eu falei com vocês, a nossa casa passou por a última reforma que a minha casa tinha tido era 40 anos atrás, quando meus pais construíram a casa. Então, depois de 40 anos, a casa assim, estava precisando de muitos reparos, muitos móveis já tinham quebrado, a gente já tinha jogado muitos móveis fora, já tinha tido muitas tempestades de chuvas que tinham mofado as paredes, então a minha casa, ela não se tornou mais um lar pra gente. Então era muito difícil para mim ficar em casa, eu tentava achar fugas fora de casa, então eu queria ficar muito tempo na igreja, eu queria ficar muito tempo fazendo, entre aspas, a obra de Deus, eu queria ficar muito tempo na casa de alguém, eu queria estar em qualquer lugar, menos na minha casa, porque as brigas que a crise financeira vai trazendo para dentro da gente faz com que a gente queira se esquivar dessa situação. E eu pensava que ficar fora da minha casa iria resolver de forma paliativa ou momentânea a aflição que eu tinha. Então, quando eu chegava em casa, eu via a situação da casa. Eu não estou falando de casa suja, porque eu limpava, eu tenho mania de limpeza na casa, mas a casa precisava de reparos e a gente fica ali vendo vídeos no Instagram, no YouTube, de casas bonitas, a gente quer uma casa daquela também, mas a nossa realidade não coincide com aquilo que os nossos olhos querem. Então, a gente desiste, a gente desanima, a gente vê impossibilidade em tudo e os nossos sonhos se tornam cada vez mais distantes, mais impossíveis. Aí é onde a gente vai cada vez mais desenvolvendo a comparação. Por que Deus abençoou o outro e não me abençoou? Por que a casa de alguém é mais bonita do que a minha? Por que a outra tem um carro e eu não tenho carro? Por que a outra consegue andar bem arrumada e eu não consigo andar bem arrumada? E isso vai colocando a gente numa situação tão difícil, tão triste, tão amargurada, que a crise financeira vai literalmente roubando tudo da gente. Fora também as questões de outras alternativas desesperadas que a gente tenta pensar. Eu lembro que uma vez um amigo meu me chamou para poder fazer parte de um negócio totalmente ilícito, mas que traria um dinheiro de forma imediata para mim. E eu já cristã, falei, nossa, talvez seja a solução que eu tô pedindo para Deus, eu vou me envolver nesse negócio. E eu fui numa vigília, e naquela vigília uma pastora pregou assim, cuidado com o pratinho mequetrefe, o Senhor tem um banquete para nos dar, mas sempre o diabo manda um pratinho mequetrefe de salgado, e a gente aceita aquele banquetezinho, achando que é o máximo que o Senhor tem para nos dar. Aguarde o banquete. E eu falei, nossa, Senhor, eu tô tão desesperada que eu não tô conseguindo mais discernir entre o certo e o errado, entre as coisas que são lícitas das ilícitas, porque na crise financeira, muitas alternativas começam a acontecer. E isso, eu falo de um exemplo meu, mas eu sei que no meio da crise financeira de outras pessoas, chegam os convites de prostituição, de sites pornográficos. Nossa, ninguém tá vendo, eu fico em casa o dia inteiro mesmo, então eu vou colocar o meu corpo ali à venda no site de pornografia. As mulheres começam a pensar em fontes de sair daquela situação, e muitos desses pensamentos maquiavélicos e diabólicos são contra os princípios do Senhor, como os jogos, né, desses de joguinhos de telefone, da sorte e afins, e a gente começa a buscar essas alternativas, porque a crise financeira faz a gente pensar que Deus não está conosco naquele processo, de que Deus não se importa com a gente, porque de fato é muito verdade isso. O que nós estamos vivendo é tão triste, é tão maluco, que você não consegue ver amor do Senhor na sua vida. Era essa a pergunta que eu fazia para Deus. Senhor, eu pensava que o Senhor amava a minha família, mas hoje eu vejo que o Senhor abandonou a gente, porque olha como que tá a nossa casa. Quando chovia, tinha goteira em todas as cômodas da minha casa, a gente tinha que ficar arredando móveis, e muitos móveis se perderam justamente porque caía gotas não, né? Caía uma temporada de água na nossa casa, a gente tinha que ficar empurrando para cá e para lá, a gente tinha que ficar empurrando os móveis daqui para lá, justamente para poder nos proteger da chuva. E um dia eu tive uma crise de choro muito grande. Eu falei, Deus, essa casa tá cinza. A minha casa não tem cor, a minha casa não tem beleza, a minha casa não é um lar, a minha casa não é uma família estruturada, a minha família tá toda disfuncional, os meus pais brigando. Eu não consigo casar, Deus, sair da minha casa, eu não consigo abrir meu coração para um relacionamento, porque eu não consigo ser feliz sabendo que meus pais vão estar num dia de chuva, empurrando o cano para lá e para cá, mudando geladeira de lugar, perdendo as coisas, sentindo tristeza. Às vezes a gente andava, a minha casa era uma casa de taco, porque na época que meus pais construíram a casa era chique por taco, mas choveu tanto, e os tacos começaram a sair, então
então tinha uns buracos na minha casa, e a gente não podia mais receber visitas, porque a gente tinha vergonha da forma como a casa da gente estava. A minha casa, que era uma casa de alegria, que movimentou muitas festas familiares durante muitos anos, se tornou uma casa que ninguém podia chegar na minha casa, porque era uma vergonha. No meio da sala tem um buraco, porque o taco tinha saído e a gente não conseguia ter dinheiro para trocar o taco ou colocar um piso. Então a crise financeira foi roubando a gente da socialização, a minha casa não foi mais uma casa hospitaleira, e tudo isso vai fazendo com que a gente fique triste, triste, triste. A saúde da minha mãe foi se complicando, então não tinha condições financeiras de comprar todos os remédios. Às vezes a gente pegava no posto um remédio, tinha que escolher qual remédio iria comprar esse mês. E a saúde dela foi sendo comprometida, briga dela, do meu pai, eu tentando ali apaziguar as coisas, pensando que estar na empresa dos meus pais era o suficiente. Não, eu vou conseguir sair dessa, né? Tem uma promessa do Senhor na vida da minha mãe, eu vou crer na promessa do Senhor na vida da minha mãe, nós vamos dar certo, nós vamos conseguir. Eu não consegui, a gente tinha muito trabalho para fazer, e eu comecei a repetir os mesmos passos que a minha mãe. E eu percebi que todas as consequências tristes começou a culminar também na minha vida. Eu não conseguia evoluir, eu não conseguia fazer faculdade, eu não conseguia pensar em casamento, abrir o meu coração, eu não conseguia investir nos meus sonhos, eu não conseguia acreditar que a minha empresa daria certo, porque a da minha mãe não dava certo, então a minha também não vai dar. Eu comecei a sentir dores no corpo, eu comecei a me entregar para depressão, para ansiedade, para falta de fé. Foi um ciclo que durou muito tempo, mais de 20 anos de dificuldade para a crise financeira, e aquilo foi roubando a gente de nós mesmas, roubando a gente do altar de adoração do Senhor. A gente chegava diante de Deus só para chorar, reclamar e pedir Deus um milagre, reclamar, chorar e pedir Deus um milagre, de forma que a gente não tinha mais beleza na alma. E a crise financeira foi vindo e a gente não conseguia achar solução para tudo aquilo. Não havia mais formas da gente tentar vender ou trabalhar, porque trabalhar muito a gente já trabalhava, e eu tinha algumas ideias, tentava implementar as ideias, mas eu tinha que parar as ideias pelo meio do caminho, porque eu tinha que estar na parte operacional, ou eu ficava ali na parte estratégica ou não operacional, porque não tinha mais funcionários. A empresa dos meus pais foi eu, meu pai e minha mãe durante mais de 10 anos, porque a gente não tinha condições de pagar funcionários. E a gente dobrou o trabalho, então a gente fazia trabalho para 5, para 10, para 3. A gente foi perdendo muitos fregueses, porque a gente não tinha condições nem de comprar os insumos e também nem de fazer a produção para toda aquela clientela. Então a gente foi perdendo os clientes, e com isso foi diminuindo o faturamento. Com a diminuição do faturamento não tem lucro, o lucro da gente às vezes era quase zero. Muitas vezes a gente trabalhou para não deixar o cliente na mão e para não perder ele do próximo mês. Então a gente vendia tudo para aquele cliente, saía do cliente, recebia o dinheiro e comprava a mercadoria de novo. A gente não tinha condições de fazer um investimento na nossa vida, não tinha condições de mudar a nossa situação, da nossa casa, a gente não tinha condições de tomar um sorvete. Eu lembro uma vez que foi aniversário da minha mãe e a gente não tinha dinheiro para comprar um pudim para cantar parabéns para ela. E aí meu pai pediu emprestado, um amigo dele do bairro falou: você tem 50 reais pra gente comprar um pudim para cantar parabéns para minha esposa, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar um bolo e nem para fazer um bolo. Por diversas vezes, a minha mãe orava no arroz e no feijão pedindo: Senhor Deus, multiplica, porque é o último. Papel higiênico, Senhor, multiplica, porque é o último. Óleo, Senhor, multiplica, porque é o último. Senhor, multiplica o gás, porque nós só vamos receber daqui 15 dias, então multiplica. Nós não passamos fome, mas a gente passou dificuldade em muitas coisas. Não tinha abundância na minha casa. Mas o Senhor tinha uma promessa na nossa vida e a gente às vezes desistia dela, às vezes acreditava nela. E era muito difícil pra gente, foi muito difícil. Mexeu com toda a nossa estrutura. Desde a autoestima, como eu falei, porque a nossa beleza fica jogada às traças, desde a nossa fé. Senhor, o Senhor ainda está aqui, que a sensação era essa, né, de ter sido esquecida por Deus, de ter ficado para trás. Eu via muitas pessoas avançando, formando na faculdade, e eu não tinha tido condições de pagar a minha faculdade, eu tive que trancar a minha faculdade. Então eu perguntava para Deus: Senhor ainda está aqui? Deus, o Senhor ainda se importa? Deus, a promessa ainda está de pé? Deus, 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 Senhor. Eu lembro que eu ia para o telhado da minha casa orar, eu olhava para o céu, eu falava com o Senhor: Deus, a Bíblia fala que do céu vem o socorro, e não está vindo. A gente jogava, comprava telecena, tinha sorteios, a Coca-Cola tá doando não sei quantos mil reais, a gente participava de todos os sorteios. A Coca tá doando, vai sortear uma casa. A gente ficava doido atrás das tampinhas, porque a gente buscava em todas as fontes uma fonte de milagre para nossa família, e não havia esperança. Tudo que a gente tentava bater na porta, as portas não se abriam. E nisso, meus pais pediam dinheiro emprestado para parente, pediam dinheiro emprestado para isso, para agiota, para parente 1, parente 2, parente 3. Então eu ficava com muita vergonha dos meus primos, porque meus pais pediam dinheiro emprestado para os meus primos, para os meus tios, na verdade. Eu falava: nossa, como que isso faz com que a gente seja um pouco inferior, humilhado, sabe? Como se sempre eles estavam pedindo dinheiro emprestado, cartão emprestado, na época de cheque era cheque emprestado.
Então, assim, isso nos colocava numa situação humilhante, uma situação de derrota, e às vezes não conseguia pagar o familiar, ia pagando, assim, suaves prestações, e às vezes nem conseguia arcar com as suaves prestações. Então, tudo aquilo foi deixando a gente até mesmo de uma forma feia na nossa família, uma forma pejorativa na nossa família, e isso trazia pra gente humilhação. Por várias vezes, minha mãe não quis frequentar a família do meu pai, porque devia muita gente, ela tinha vergonha, e ela chorava de vergonha. Eu trabalho tanto, eu não quero dever, eu sei que isso é contra os princípios do Senhor, mas eu não consigo não dever. Então, a gente teve muitos natais escassos, muitos natais que parecia uma coisa. Quando estava chegando no final do ano, o carro do meu pai estragava. E aí a gente, muitas vezes, trabalhando muito, gente, eu quero que vocês entendam isso. A crise financeira chegou na minha casa e a gente não parou de trabalhar um dia. Na pandemia, a gente continuou trabalhando, porque os mercados não fecharam, a gente continuou trabalhando, colocando a nossa vida em risco, os meus pais trabalhando muito. Por muitas vezes, meu pai fazia bico de garçom, mesmo sendo um empreendedor, dono de uma fábrica que oferecia para supermercados. Houve um momento que ele foi trabalhar num supermercado de grande nome na nossa cidade para ganhar um bico extra. Às vezes ele trabalhava de carreto, tinha o carrinho dele, aí alguém precisava, eu preciso levar um móvel, preciso levar uma compra. Aí ele levava, outro momento ele foi trabalhar de Uber. Então, assim, a gente sempre estava tentando, os meus pais principalmente, eles sempre estavam tentando dar certo, trazer um dinheiro extra na vida, e nunca que dava certo. Por falta de má administração, porque as dívidas eram muitas, o custo era muito, e eu tentando ali, Senhor, honra meus pais, honra os meus pais, honra a empresa deles, honra a empresa deles, até que um dia eu tive uma visão que o Senhor me deu, que eu estava numa canoa furada e eu tentava tirar a água daquela canoa com a minha própria mão. Então, quanto mais esforço, e muito esforço eu fazia para tirar a água daquela canoa, eu ficava muito cansada, mas a água entrava de novo por debaixo da canoa furada, e aquilo era um trabalho que eu não teria fim. Eu acordei assim, eu comecei a ter vários sonhos, na verdade, né? O sonho da canoa, eu tive um sonho que minha mãe tinha morrido nos meus braços de tanto trabalhar. Minha mãe teve diabetes, então ela teve 2 úlceras na perna. Úlceras são aquelas feridas que a diabetes dá, né? Profundas, que tem mau cheiro. Gente, a situação foi terrível. Minha mãe, ela foi definhando, assim, numa situação que a gente pensava, nossa, ela vai morrer. Ela não vai conseguir. E eu comecei a me culpar, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me posicionar. Deus, minha mãe vai morrer. E ela não vai ter visto as promessas que o Senhor fez para ela. Senhor, Senhor, Senhor. Minha mãe trabalhou doente, minha mãe trabalhou com osteoporose, com os joelhos dela inchados de tanta dor, separados porque não tinha cartilagem, porque a diabetes vai comendo as cartilagens do joelho. Minha mãe trabalhou com úlceras nas pernas, então muitas vezes as úlceras é uma situação até complicada de falar, mas assim, ela trabalhava latejando de dor. Úlcera, gente, ferida, machucado nas pernas, ela trabalhando em pé, então vocês conseguem imaginar a situação que estava a vida dela. E tudo aquilo, eu ali tentando, eu não conseguia sair da empresa dos meus pais, eu não conseguia. Isso já com uma direção de Deus para empreender. Só que eu falava assim, Deus, eu não consigo acreditar na minha empresa, eu não consigo acreditar na minha empresa, porque para eu acreditar na minha empresa, eu preciso ver o Senhor honrando a minha mãe e o meu pai. E eu ficava ali, sabe, sendo levada pela enxurrada da crise, do desespero, da falência, do fracasso, das perdas, dos lutos, das brigas, das confusões, da escassez, da falta de recursos mínimos aos grandes. E aí o Senhor me deu alguns sonhos, algumas visões, me chamando para um posicionamento com Ele. Filha, eu te dei uma ideia, olha para a minha palavra, olha para a história da mulher que tinha apenas pouco óleo, e ela creu na palavra do profeta. E eu comecei a questionar o Senhor, Deus, mas como que eu consigo empreender no meio dessa crise que eu estou vivendo, sem semente, sem esperança, sem olhar para minha casa e ver que o Senhor está ali? Eu não consigo acreditar que o Senhor está aqui dentro da minha casa. Como que eu vou empreender em um tempo de crise? Lembra que eu falei com vocês no início do vídeo? Às vezes o Senhor nos dá um direcionamento e a gente pensa que no outro dia vai vir as sementes. Não foi assim. Eu guardei por mais de 3 anos a ideia da minha empresa, da minha loja, mas eu não conseguia colocar ela em ação. E aí o Senhor me deu essa visão da canoa, que eu estava fazendo muito esforço, e era isso mesmo que eu fazia, eu trabalhava muito. Eu peguei a responsabilidade que minha mãe não conseguia mais ter, meu pai foi trabalhar fora, em jornada dupla, e durante muitas vezes eu ficava em casa cobrindo o trabalho da minha mãe, do meu pai e o meu. Então eu comecei a ser alguém que também estava perdendo a fé, a esperança, a beleza, a saúde, a leveza de vida. E eu comecei a gritar ao Senhor, Deus, não me deixa entrar nessa depressão, não me deixa. E a crise financeira me roubou do lugar de adoração. A crise financeira, ela começou a me tirar da presença do Senhor, porque eu só chorava, eu desesperava, porque eu precisava, eu queria assumir a responsabilidade que a minha mãe teve a vida inteira, de querer dar um futuro melhor pra gente, de querer
que as coisas dessem certo, a reforma da casa, um quarto pro meu irmão, um quarto para mim. E aí chegou na fase adulta, eu queria dar uma casa pros meus pais. Então eu fazia muita coisa, eu achava que fazer tudo aquilo. E o Senhor começando a falar comigo, eu te dei uma ideia, eu te dei uma ideia, aperfeiçoa essa ideia, amadureça essa ideia, senta para pensar nessa ideia, viva essa ideia. E eu não conseguia, porque eu tinha que estar ali na parte operacional junto com a minha mãe. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração a maturidade de entender que no tempo de escassez era o tempo ideal de crer cada vez mais nele. E eu não conseguia, mas nesse momento final, que é onde eu quero chegar, o Senhor começa a falar comigo sobre o tudo ou nada. Eu tinha ideia, mas eu não tinha coragem de deixar, de encerrar o ciclo com a minha mãe. E o Senhor falou comigo, você entendeu a cultura da honra errada. Honrar os seus pais não é você ficar com eles enxurrada abaixo. Honrar os seus pais é você viver a sua vida, me obedecer, ser frutífero naquilo que eu criei você para ser, e os frutos que você der vão alimentá-los de forma abundância. Viva a sua vida, ponha a sua ideia em prática, amadureça, vem para o secreto, deixa eu amadurecer a ideia. E aí foi aonde eu comecei a orar ao Senhor, Deus, então me dá essa ideia empreendedora, me dá coragem empreendedora em meio à escassez, para que eu possa honrar os meus pais vivendo o propósito de vida que o Senhor me deu. E aí veio a ideia de empreender na Bijudaju, que já era uma ideia do Senhor, mas através da revenda. Coloque revendedoras para poder vender para você, que dessa forma você consegue trabalhar com o propósito que eu te dei, ser resposta para outras mulheres, mas também cuidar da sua família, porque eu precisava estar em tempo integral na minha casa. E eu tinha poucas bijuterias da loja que eu tinha fechado a loja, e o Senhor começou a me dar direcionamento de planejar a minha empresa com mais maturidade, com um novo posicionamento no mercado e duplicando o meu trabalho. Ou seja, aquilo que eu tinha que ter, uma loja, ter custos da loja, que era muito caro, o Senhor começou a me ensinar a empreender de dentro da minha casa, do meu quarto, através da revenda. E essa ideia que o Senhor foi me dando foi num tempo de panela de pressão. Eu falo que foi a panela de pressão que o Senhor me deu, porque ele tinha me dado a ideia durante 3 anos antes, na verdade. Eu não tinha colocado ela em prática. Eu tinha ali procrastinado, com medo, com insegurança, ainda tentando fazer as outras coisas, né? Que eu julgava serem as coisas que precisavam ser feitas antes. E aí, só que nos últimos tempos o Senhor literalmente me colocou dentro de uma panela de pressão. É como se todos os processos de crises que nós vivíamos e que eu vivia de forma particular, porque tinha os meus sonhos. Eu fui desistindo de tudo. Eu desisti do casamento, da maternidade, da faculdade, de viajar, de ter coisas minhas, porque eu me anulei para poder viver os processos da minha família. Me importava infinitamente mais que só eles fossem felizes, porque a felicidade deles era a minha felicidade. Então, essa panela de pressão foi me fazendo entender o quê? Eu tô nova ainda, eu tenho 30 e poucos anos, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, e o Senhor foi me apertando, literalmente sendo um oleiro na minha vida, me moldando para ser um vaso menos medroso e me tirar daquela canoa. Deus não foi ali e me tirou daquela canoa furada, ele simplesmente me fez um convite: sai dessa canoa. Para de fazer o que você não nasceu para fazer e invista na ideia que eu te dei, amadureça essa ideia. E eu falo desse processo de crise financeira em um momento que eu tinha abandonado tudo, em um momento que eu comecei a desenvolver alguns sentimentos muito negativos, como a comparação, como a inveja, e eu chorava muito porque eu identificava esses sentimentos negativos dentro de mim. Eu falava: Deus, eu não sou isso, eu não quero ser isso, eu tenho tantas ideias boas, eu tenho um potencial, eu tenho criatividade, porque eu simplesmente travei, eu não conseguia me destravar, eu não conseguia me destrinchar. Eu colocava todos os meus sonhos em um projeto, em um planner, e eu não conseguia viver a realidade deles. E minha alma gritava, muitas vezes, não somente a minha, né? A minha e da minha mãe. Eu falo que no quarto chorava eu e no outro quarto chorava ela. E algumas vezes a gente fazia orações juntos, a gente clamava a presença do Senhor, a gente pedia a Deus a solução, a provisão, um aumento de vendas. Só que eu fui entendendo, quando Deus me colocou nessa panela de pressão e as coisas começaram a se intensificar, a saúde da minha mãe começou a ficar cada vez mais debilitada, e eu tinha a minha culpa era muito grande, porque eu via ela trabalhando com muita dificuldade, rastejando, latejando de dor, sofrendo, meu pai já na melhor idade tendo que arrumar um emprego fora, e eu me sentindo culpada, porque eu tinha uma ideia empreendedora em tempo de escassez, mas eu não tinha coragem para colocar aquela ideia em prática. E aí a panela de pressão foi me tirando, e eu fui chorando. Eu falo que eu fui como uma borboleta saindo de um casulo, porque é muito cômodo para a borboleta ficar dentro do casulo, mas quando o Senhor nos chama para o crescimento e a gente precisa se desenvolver, dói. Abrir as suas asas dói. É muito doloroso para a borboleta sair de um lugar escuro, cômodo, mas que não é mais parte dela. Havia um tempo da borboleta ficar dentro do casulo, assim como eu acredito que a empresa
empresa dos meus pais foi para mim uma faculdade. Eu aprendi muito mais na empresa dos meus pais do que de fato estudando, né? Embora o curso nos dá muita segurança, muitos conhecimentos, mas a parte tática, a parte de governo, a parte de processos mesmo, eu aprendi ali. Mas havia um tempo determinado e eu precisava aprender a fechar, encerrar esse ciclo e começar a viver o meu ciclo. Ou seja, eu tinha a ideia empreendedora, mas eu não tinha a coragem empreendedora. E ali na panela de pressão, quando eu tinha perdido tudo, quando eu não tinha mais alegria de viver, quando até o meu propósito de servir o reino de Deus estava comprometido, porque eu não conseguia mais servir a igreja, eu fui abandonando tudo. Eu literalmente fui tirando tudo da minha vida para tentar fazer a vida ficar mais leve, mas as coisas só complicavam. E eu fui me perdendo de mim, da minha essência, da minha identidade, e o Senhor foi me revelando no meio da crise que aquela crise não era para minha morte, não era para o meu abandono, não era para o meu rejeitar das promessas que Ele tinha, como a própria maternidade, como o casamento, que eu não conseguia me abrir. O Senhor, filha, não é para sua morte, é para te aperfeiçoar. Você está seguindo o caminho do Y errado. Volta, volta e comece a viver o que você nunca viveu, fazendo o que você nunca fez, porque quem faz o que ninguém está fazendo, vive o que ninguém está vivendo, e você precisa fazer algo novo no meio da crise. Você precisa viver essa crise de uma forma diferente. E ali o Senhor foi me trazendo de volta para o altar da adoração. E eu fui aprendendo, grava isso no seu coração. Nós nos tornamos a imagem daquilo que nós adoramos. Então, se você adora um artista, um famoso, você vai ter todos os trejeitos dele, vai ter a habilidade dele de falar, uma gíria, porque você adora aquilo, você se torna semelhante a ele. E quando o Senhor me trouxe de volta para o altar da adoração, eu quebrada, eu estraçalhada, eu comecei a adorar o Senhor, ver nele criatividade, ver no Senhor empreendedorismo, sabedoria, conhecimento, coragem, ousadia. E eu fui adorando a Deus. Senhor, eu creio que o Senhor é corajoso, que o Senhor é corajoso. E eu fui chamando a existência de Deus para a minha vida. E eu fui vendo que nele e em mim havia imagem e a semelhança. Ele é a imagem e eu a semelhança. E eu fui criando coragem de colocar a ideia em ação. Fechei meu coração, saí das redes sociais, apaguei as redes sociais e tive um tempo com Deus. Um tempo de replanejar minha empresa, um tempo de entender que, embora eu quisesse ter de novo uma linda loja física, eu não tinha dinheiro para aquilo. Então, como que eu podia começar pequeno de novo, mas sonhando grande? E eu tinha apenas duas coisas. Aliás, quatro coisas. Primeira delas, Deus me dando vozes de comando que era hora de voltar a empreender, um celular, um quarto e poucas bijuterias que tinha sobrado da minha outra loja. E aí tem uma frase que eles dizem que é assim, quando Deus te dá uma direção e uma visão, ele nunca te deixa de mãos atadas. Sempre tem uma semente guardada dentro de uma caixinha. E as sementes que eu tinha guardado dentro da minha caixinha eram as bijuterias que eu não conseguia nem olhar para elas, porque eu via nelas a minha frustração, a minha decepção. E ali eu fui enfrentando os meus medos de pegar aquela caixinha de novo, era pouquíssima semente, gente. E daquelas sementes e de um dinheiro que eu tinha juntado, começar a empreender com pouca coisa novamente, pouquíssimas coisas novamente. E a ideia do quarto, de fazer o meu quarto uma loja online, foi uma direção muito incrível do Senhor, porque o meu quarto não estava preparado para ser uma loja, porque a casa precisava de muitos reparos. Mas eu coloquei a mão na massa, literalmente. Eu falei, eu vou pintar esse quarto, eu vou transformar ele no melhor quarto possível, porque desse quarto nasceu muita oração, desse quarto veio muita entrega minha ao Senhor Jesus, e vai ser desse quarto que eu vou voltar a empreender. Com o pouco que eu tenho, com quase sementes nenhuma. Mas foi ali que o Senhor me deu uma ideia para empreender no meio da crise e uma promessa. Vocês serão como uma geração de mulheres estrelas, as revendedoras. Porque da minha dor sairia um propósito. Da minha dor eu poderia ser resposta de Jesus na vida de outras pessoas. E ali eu fui entendendo que não era só sobre mim que eu deveria ser forte, mas pela minha família e por outras pessoas que iriam ter a oportunidade de florescer através do meu florescimento, assim como eu estava florescendo como empreendedora através do florescimento da minha mãe, que se manteve de pé até em tempos de dores. E eu fui criando coragem, e eu vou contando aqui nos outros testemunhos como que foi o início da Biju da Ju e também como foi o recomeço da Biju da Ju para poder falar desse Jesus que se importa com as mulheres, apontando sempre ele, porque em mim não havia esperança alguma. Eu, uma medrosa, sem coragem nenhuma, fui estimulada pelo próprio Deus a colocar em prática, porque ele deu a ideia em tempos de crise, mas eu não tinha coragem de colocar a ideia em prática. Mas o Senhor me deu coragem para poder fazer o que Ele queria que eu fizesse. E sabe de uma coisa, irmãos?
lançar as redes de novo. Quando o Senhor fala com Pedro para ele lançar as redes de novo, ele fala com Pedro assim: vá para águas mais profundas. Ou seja, Pedro, vá para o lugar mais profundo, significa vá para o lugar de maturidade. Lance as redes de novo, Pedro, de novo, mas agora com maturidade, e a pesca maravilhosa vai acontecer. Isso não é uma falsa profecia ou nenhuma teologia de prosperidade, que tudo vai dar certo, mas que quando nós estamos com a maturidade certa, dentro da direção certa, do propósito certo, as coisas começam a acontecer. E quando Deus quer brilhar a gente como empreendedora, você não precisa estar na rua mais movimentada da sua cidade. Você só precisa estar diante da realidade do Senhor que te deu a ideia e é fiel para te amadurecer nela, para te empoderar dentro dela. E mesmo com poucas sementes, como eu tinha poucas sementes, não tinha nenhum quarto, eu tive que preparar o meu quarto. O Senhor foi sendo fiel. Sabe qual foi o maior presente que o Senhor me deu? Não foi o faturamento não, gente. Foi o entendimento de que a minha empresa, que a minha marca, que a minha loja tinha um propósito que não era só sobre mim. Quando eu senti no coração que a minha empresa poderia abençoar outras pessoas, aí eu criei. Falei assim, agora eu acredito que se não é só sobre mim mais, ele tá nesse negócio, porque Jesus é desse. Quando ele dá uma ideia empreendedora, ele não dá somente pra gente uma ideia empreendedora. Ele faz com que a nossa ideia empreendedora multiplique respostas de orações de Jesus na vida de outras pessoas. Não necessariamente que você vai ter revendedoras, porque talvez o seu nicho seja um nicho que não vai requerer revendedoras, mas você vai ser abençoadora de outras pessoas. E aí quando a gente crê, quando você vê, na verdade, que o propósito é além do faturamento, a gente acredita que Jesus está nesse barco. E aí a gente lança as redes novamente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu senti que havia um propósito, que era sobre uma geração de mulheres estrelas, que não era só sobre mim, eu falei, agora eu oferto a minha vida. E a oferta mais importante que eu dei não foi dízimo, não foi oferta. Não é uma apologia pra gente não ofertar e não dizimar. Mas a oferta mais importante que eu dei pra Deus foi a minha própria vida. Eu vou arriscar tudo, Deus. Como diz Esther, se perecer, pereci. Quando ela tinha que se posicionar ali em prol do povo dela, ela fala com o primo dela, perecer, pereci. Se enlouquecer, enlouqueci. Se falarem de mim, falou. Porque a gente também tem muita vergonha, né? Do que as pessoas vão dizer, ela vai a sonhadora, vai tentar a empresa dela de novo. Ai, gente, como eu fiquei presa nessa vergonha. Mas quando a gente crê na promessa e no propósito, a gente deixa isso de lado. E foi isso que fez a minha vida mudar. Quando eu entendi o propósito. Na crise financeira, ele me deu uma ideia empreendedora com propósito. E aqui estou eu, Ajuda Biju da Ju, contando um testemunho que foi gerado com muita dor, com muita escassez, com muita dificuldade, com muita crise, com muito abandono de sonhos, mas com o Jesus que se importava comigo o tempo todo. Eu desisti, mas ele não. Que essa história ela floresça na sua vida. E se você desistiu da sua empresa por causa da crise financeira, que o Senhor revele o propósito em meio à crise e que você volte a empreender em nome de Jesus. Um beijo, gente!